Olá, pessoal. Vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Devem estar estranhando, porque geralmente, depois da vinhetinha, a gente já cai direto na entrevista com o convidado. Porém, aconteceu algo muito estranho nessa live que eu fiz com a nutricionista Grazi, que eu já vou apresentar ela para vocês, tá? Mas o que ocorreu foi o seguinte: a gente já estava mais ou menos em uns 30 minutos da live e o Instagram fechou, deixou minha tela escura com uma mensagem dizendo que, para proteger a comunidade devido a certas informações, que está restringindo minhas ações. Eu não entendi o motivo, tá? Às vezes porque falamos da indústria farmacêutica, falamos algumas coisas que está rolando essa censura na internet atualmente. Porém, como eu tenho uma pessoa muito especial, a Eli, que é quem cuida do meu podcast, das edições, ela conseguiu resgatar a história inicial da Grazi, para que vocês tenham a experiência completa, como sempre, quando eu trago um convidado muito especial, que eu seleciono muito bem essas pessoas que vêm aqui conversar com vocês, tá bom? Então, quem é a Grazi? A Grazi, como vocês vão ver, ela se apresentar e depois a gente continua através do áudio do próprio Instagram. Ela é uma nutricionista que vinha seguindo a carreira normal, porém, o que travou ela foi uma doença inflamatória. Ela teve o diagnóstico de Crohn, doença de Crohn. E ela, como profissional da saúde, perdeu o chão, porque ela que se alimentava bem, mesmo assim teve uma inflamação, ela ficou por entender o que poderia estar acontecendo. Então ela até reviu as condutas dela como profissional dali, entrou em depressão, fez o tratamento tradicional com médicos tradicionais que não conseguiu melhorá-la. Aí ela foi um pouco para o lado da medicina integrativa, uma médica bem completa, só que ela não deixou de fazer a parte da aloterapia. Ela toma medicações ainda, porém hoje ela é uma pessoa diferente. E no final eu tenho uma surpresa para ela, que vocês vão ouvir durante o podcast. Então, mais uma pessoa especial, a mineirinha Grazi, carinhosamente chamando ela de Grazi, nutricionista, que tem muita coisa legal para falar para a gente. Espero que gostem. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor pelo espaço, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a doença inflamatória intestinal. Esse espaço é muito importante para nós portadores, né, porque quanto mais pessoas entenderem o que é a doença, souberem das nossas dificuldades, mais fácil vai ser a nossa vida, mais fácil vai ser esse processo, né, do tratamento para a gente. Então, agradecer mais uma vez. Meu nome é Graziele Fernandes, né? Eu sou nutricionista, podem me chamar de Grazi. Eu me formei em nutrição em 2012, em janeiro de 2012. E logo depois, no mesmo ano, no final, mais pro final do ano, eu consegui um emprego e comecei a trabalhar em um hospital aqui da minha cidade. E foi, assim, bem rápido, que começaram a surgir os sintomas realmente da doença. Então, eu comecei a trabalhar no final de 2012, no início de 2013, ali meados de 2013, eu já comecei com os sintomas. No início, eu tinha diarreia, e aí diarreia, para quem não sabe, a gente considera 3 ou mais evacuações líquidas no dia. Então, eu tinha esses episódios de evacuação líquida. E como eu estava no ambiente hospitalar, então às vezes a gente não marca o médico, né? Tem mania de parar o médico no corredor para conversar e tudo mais. Então foi o que eu fiz. Eu chamava, fulano, tô com isso, o que você acha que eu faço? E aí o médico me falava e a gente fazia. E assim eu levei por um tempo. Até que eu comecei a ter urgência para evacuar realmente. Então eu saía correndo pelos corredores do hospital para chegar no banheiro para evacuar, porque se eu não fosse correndo, realmente ali ia fazer na roupa.
E aí foi quando eu resolvi, falei assim, não, eu quero realmente fazer um exame. Eu tava com medo, porque o hospital que eu trabalhava, dentre as várias especialidades, ele era referência em oncologia. Então, assim, eu já tava com medo, já pensando em alguma coisa relacionada a câncer e tudo mais. E aí eu falei assim, não, doutor, eu sei que é um exame invasivo, mas eu quero fazer uma colonoscopia. E aí eu marquei um médico, né? Conversei com ele e a gente foi fazer a colono. A princípio, o meu diagnóstico foi do retocolite. Eu não recebi o diagnóstico direto de doença de Crohn. Isso acontece também com várias pessoas, né? Vários portadores, não foi só comigo. No meu caso, foi porque a gente não conseguiu passagem no exame para ir até o final, né? Até a porção final do intestino. Então, veio o diagnóstico de retocolite inespecífica até. E aí, eu comecei o tratamento e não estava surgindo efeito. E eu fui procurar, até que um dia eu passei muito, muito mal no hospital. Fui pro pronto-socorro e um médico plantonista me falou que ele tinha feito a residência dele em uma cidade aqui de Minas que se chama Juiz de Fora e que tinha uma médica lá que ele gostou muito dela e que ele achava que ela ia resolver meu problema. Foi quando eu marquei a consulta e fui, né? Tô com ela até hoje, foi um anjo aí na minha vida. E fiz todos os exames novamente, vi que não era retocolite, que na verdade era doença de Crohn, e comecei a tratar da doença da forma correta. Nesse intervalo todo aí de tempo, né? Dos inícios dos sintomas até o diagnóstico correto, se passaram mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos. Eu fui ter o diagnóstico de Crohn em 2015. E aí, só que eu tinha passado por muitas coisas, realmente muitas coisas continuaram depois, né? Então, eu tinha construído uma carreira sólida, né? Eu tinha um emprego bom, né? Eu era coordenadora do serviço de nutrição do hospital que eu trabalhava, eu tinha um restaurante de alimentação saudável e eu tinha um consultório. E aí eu comecei a ter que parar com essas funções. E por causa disso eu tive uma depressão. E a psicóloga me estimulou a estudar o meu caso realmente para me ajudar. E foi aí que entra, né, falando da minha formação, eu fui fazer um curso de modulação intestinal, que o doutor também fez, né, com o Murilo Pereira. E foi quando esse curso foi o que virou a chave, sabe? A minha última crise, o curso eu fiz em meados... Eu terminei o curso em 2018. Eu terminei o curso em junho ou julho, se não me engano, de 2018. A minha última crise do Crohn foi em agosto de 2018. Então, assim, foi realmente aí, né, depois do curso, da especialização, e de eu começar a estudar realmente mais sobre isso, focar mais em intestino, e eu estudei também sobre comportamento, né, comportamento alimentar, comportamento humano mesmo, criação de hábitos, e me aprofundando nisso, foi eu conseguir me ajudar. E são as técnicas que eu utilizo hoje, né, para tentar ajudar os pacientes também. Então, daí veio minha formação em modulação intestinal. A minha última crise foi em agosto de 2018. Desde então, eu não tive mais crises. Então, realmente, o curso e tudo que eu estudei ali nesse meio tempo fez uma diferença enorme para eu chegar até hoje e estar aqui falando para vocês, estando em remissão, né? Hoje eu estou em remissão já. Então é isso, essa é a minha história, né, com a doença, e foi uma trajetória, ainda é uma trajetória ainda, né, a gente sabe que a gente vai cursar com isso aí por muito tempo ainda, mas que já tá, hoje eu consigo lidar mais fácil, né, de forma mais leve, que eu acho que deveria ser todo mundo deveria ser assim, né, lidar com a doença de uma forma mais leve, quando ela deixa de ser um tabu, quando ela deixa de ser constrangedora e passa a ser algo que você consegue lidar no dia a dia realmente, você consegue viver melhor por questão emocional, né? Realmente, a tal da aceitação, né? Quando a gente aceita, tudo fica mais fácil. Porque é interessantíssimo o seu caso, tá? Beleza. Então, o paciente chegou, você já estava mudando hábitos, deu para ouvir tudo isso, a tela ficou Deu pra preta, fazer. viu? Com a mensagem. Eu vou mandar nos stories depois para o pessoal ver o que aconteceu. Nunca Ah, aconteceu isso comigo antes, mas Pode ser essa questão mesmo. Às vezes alguma questão da política do Instagram, realmente, as políticas hoje estão bem restritas. pronto. Mas enfim, então, feita essa análise toda do histórico desse paciente e tudo mais, a gente vai avaliar a questão dos sintomas. Então, de acordo com os sintomas que aquele paciente está sentindo, com o grau da doença, realmente a gente vai
traçar a estratégia, né, inicial ali para começar o tratamento desse paciente, de acordo com a medicação que ele está usando também, né? Estratégia inicial, o que é? Eu sempre falo aos pacientes que a gente tem que dividir o tratamento em etapas. Assim como com a medicação, o paciente começa a fazer o tratamento em etapas, né? Ninguém começa, por exemplo, eu não comecei com a adalimumab direto, né? Então ninguém começa com uma medicação mais potente, digamos assim, né? Direto. A gente começa aos pouquinhos. Então com a dieta também, vai fazendo essa adequação de acordo com os hábitos que aquele paciente já tinha. Então, em alguns casos, a gente começa retirando excessos de um paciente que às vezes tem alimentação muito ruim e que às vezes você tirar tudo de uma vez só, ele não vai conseguir fazer, que é uma coisa que hoje eu falo muito, eu sempre pergunto, olha, você consegue fazer isso pra gente? Porque não adianta eu pedir para fazer, eu falar que ele tem que fazer, eu impor uma coisa que ele não vai conseguir. Então, se eu pego uma alimentação muito errada, a gente tira os excessos primeiro. Normalmente, esses excessos vão vir de açúcar e alimentos ultraprocessados, né? Que seria o básico. E quando eu falo básico, às vezes o paciente fala assim comigo, nossa, mas essa doença, eu não vou poder comer açúcar, eu não vou poder comer isso, eu não vou poder comer aquilo. E o que eu tento fazer as pessoas entenderem é que reduzir o consumo de açúcar, ou excluir o açúcar da alimentação, e reduzir ou excluir o consumo de ultraprocessados, deveria ser básico para qualquer pessoa. Não é porque eu tenho uma doença que eu devo fazer isso. Isso é o básico. Todo mundo deveria se preocupar com isso. Só que eu acho que aquela frasezinha que o pessoal fala, né? A maioria das pessoas ainda não está pronta para essa conversa. Mas todo mundo deveria fazer. Então, sendo saudável ou não, você deveria já restringir o consumo desses alimentos. Então, a gente começa por aí. Começa pelo básico, né? Pelo que tem que ser feito. E depois vai alinhando, né? Ver se esse paciente tem alguma intolerância, algum alimento ou alergia. Talvez essa intolerância, que a gente não chama nem de intolerância, chama de sensibilidade, ela não é acusada no exame, né? Você vai fazer, Graças, eu fiz o exame de intolerância à lactose, não deu nada. Mas eu tomo leite e eu sinto uma coisinha. E aí pensar que leite não é só lactose, a gente tem a caseína, a gente pode ter alguma sensibilidade à proteína do leite. Por quê? Dificuldade de digestão. Né? Se a digestão não é eficiente, a gente acarreta um problema no intestino, a gente vai ter mais gases, a gente pode desencadear uma diarreia, pode desencadear uma dor, realmente uma cólica abdominal. Então a gente vê essa questão como um todo. E aí a gente vai ajustando, né? Esses ajustes vai depender muito do caso. Normalmente a gente faz diário de sintomas, que eu gosto de fazer, que é o paciente listar, escrever mesmo ali. Porque às vezes ele come um alimento e fala, Graça, comi e não senti nada. Mas 2 dias depois ele sente alguma coisa. Aí vem a frasezinha, nossa, mas eu não comi nada. Eu falava muito isso comigo mesmo. Nossa, eu não comi nada hoje que me faz mal. Por que eu tô passando mal, caramba? Aí eu ia pensar, mas ontem eu fiz isso. E aí talvez era uma manifestação tardia ali. Então eu vou ensinar realmente esse paciente a identificar essas coisas e dividir em etapas. Então, inicialmente, avaliar sintomas, a gente precisa inicialmente dar qualidade de vida para esse paciente, então eu preciso reduzir os sintomas dele. Reduzidos os sintomas, a gente vai começar a reduzir, fazer uma dieta anti-inflamatória realmente para melhorar o quadro da doença aí junto com a medicação. Excelente, excelente. E então, assim, o pessoal entender que é um processo multidisciplinar, não envolve só você. Então você tem os médicos da sua confiança que encaminham para você, que você encaminha para eles? Hoje, normalmente, tem os médicos aqui da cidade e eu faço tratamento numa cidade que chama Juiz de Fora. Você deve conhecer aqui de Minas, né? Então tem a minha médica, as médicas de lá, que normalmente, como eu tenho mais contato, eu encaminho, o pessoal também encaminha, mas hoje tem muito paciente, a maioria dos pacientes está vindo pela página do Instagram, realmente. Vão lá, conhecem a história, entram em contato, a gente conversa um pouquinho, eles vêm do Instagram. Então, hoje tem pacientes aí, eu estou numa cidade no interior de Minas, estou em Ponte Nova, pertinho de Viçosa aqui, estou no interior de Minas. Eu tenho pacientes, sábado eu vou atender um paciente do Pará. Eu estou atendendo pacientes todos, né, do Brasil todo, tem paciente da Irlanda, tem paciente dos Estados Unidos, porque realmente a página do Instagram está trazendo esse público. Essa questão que você falou da conexão, né? Eu sou uma profissional que vivenciou a doença e que não só estudou a doença, mas que viveu o que as pessoas estão vivendo realmente, né? Então, acho que fica um pouco mais fácil eu entender quando ele me fala que está com desconforto. Eu sei o que é o desconforto, eu senti, né? Então, acho que essa conexão realmente torna mais fácil as coisas. E eu tento realmente ajudá-los dessa forma. Eu estou mudando realmente de nicho, não era meu nicho. Esse ano que eu comecei realmente, depois da pandemia, a migrar. E já tá, hoje eu posso te dizer que 90% dos meus pacientes são
de doença inflamatória intestinal. Ou síndrome do intestino irritável, mais por essa área aí. Excelente. Teve uma pergunta aqui do Cunha, você recomenda o naltrexone em baixas doses? Recomendo sim, tenho usado com bastante sucesso, tá? Um retorno muito bom. Não sei se você conhece naltrexone. Não. Geralmente, médicos que mexem médico, né? mais com a linha integrativa, né? Tratamento da medicina integrativa, medicina funcional. É uma droga antiga que a indústria farmacêutica deixou de preocupar, de estudar ela, mas que teve um médico aí que estudou ela bastante nos Estados Unidos, usar ela em baixas doses para esse tipo de patologia. E tem, às vezes até para você, viu, na sua sintonia fina, depois a gente conversa em off. A gente pode conversar sobre isso, exatamente. Sobre o naltrexone. Alternativas é o que a gente mais quer aqui. Exato. Aí a gente, justamente essa questão da alternativa, né? Eu não sei se foi você que me falou que conheceu o trabalho do Dr. Jean, que já fez lives comigo. Ele faz eu assisti uma live que vocês fizeram. Isso, ele faz a parte de aromaterapia, ele tem até um curso de aromaterapia médica mesmo, médico, nutricionista para a área da saúde, e ele usa o óleo essencial em microdoses, tá? Em doses muito baixas, e alguns compostos para via oral, para pacientes com patologias gastrointestinais, disbiose, como um todo, sabe? Então, ele tem compostos já específicos, ele é um suíço que está no Brasil há mais de 20 anos, então ele patenteou, fez os produtos dele, e ele usa o óleo essencial via oral em microdose. O pessoal tem que pensar que assim, aqui essência, que são fibras, o óleo essencial bem diluído, mistura uma coisa na outra e você ainda toma por dia uma colher de café, aquela colher pequenininha, não pode mais do que isso, porque... Não vai sair tomando óleo essencial aí não. Exato, porque a Grazi sabe o tanto que isso pode queimar na pele. Sim. Então, fala pra gente sua experiência com a aromaterapia. Tá. Eu vou puxar um pouquinho pro lado da yoga, porque eu reconheci a aromaterapia, eu comecei a ter contato com ela durante a yoga. Então, vou começar por essa parte da yoga e a gente pega a aromaterapia. A yoga é o seguinte, eu nunca na minha vida imaginei que eu seria a pessoa que falaria assim, nossa, eu adoro yoga, eu acho sensacional a meditação, eu nunca imaginei, porque eu sempre fui muito elétrica. Sempre fui aquela pessoa acelerada, e sempre fui aquela pessoa que não acreditava muito nessas coisas, mais cética, sabe? Falar, yoga, pra mim era ficar lá, assim, zen, né, fazendo sonzinho, e que não adiantava de nada. Mas eu falo que, às vezes, as pessoas que têm contato com a gente identificam mais nossos problemas ou conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Quando eu tinha por volta de uns 20 anos, um médico, que eu fazia acompanhamento com ele desde os 15, ginecologista, lembro direitinho dele falando assim comigo, Grazi, você devia fazer yoga. Aqui em Portinópolis já tá tendo, vai lá, faz uma aula experimental, você é muito ansiosa, você é muito estressada, você é perfeccionista demais, vai te fazer bem, vai lá e faz. Aí eu, com 20 e poucos anos, falei assim, eu não vou fazer isso, né? Vai pagar pra fazer isso, não vou fazer. Morreu a Maria. Em 2017, início de 2017, montando meu consultório, voltando à ativa, em frente ao meu consultório abriu um estúdio de yoga. Aí eu lembrei da frase dele na hora, eu falei, gente, será, né, que talvez agora não vai me ajudar? E aí fui lá conhecer, fiz a aula experimental, conversei, comecei a fazer, e lá eu tive contato com os óleos essenciais. O que ela fazia? No final da prática, a gente tinha um momento de relaxamento. E a finalidade que eu utilizo até hoje, que eu não fui por outras linhas ainda, mas a minha finalidade até hoje com o óleo essencial é o relaxamento realmente. Então ela fazia, no final da prática, ela fazia uma hora do relaxamento ali. Então, ou a gente fazia a inalação, realmente, né? A gente tem, para quem não sabe, né? Essas formas de uso. Não sabia dessa questão da via oral, né? É uma novidade agora para mim. Mas a gente tem a inalação, você tem o banho por imersão, né? Você tem a questão ambiental ali, da aromatização ambiental, que você pode fazer, às vezes, com infusor. Até peguei o meu para mostrar. No infusor ou no banho, né? Que você consegue fazer. E lá a gente fazia
por inalação realmente e no ambiente. Então, a gente tinha a prática do relaxamento. No início, eu ia para yoga e falava assim, nossa, de besteira, ficava lá já pensando no próximo paciente que eu ia atender, não conseguia me desligar, e falava, o que eu tô fazendo aqui? Tô pagando esse negócio à toa. Para quem não sabe, não é também yoga, às vezes a gente tem uma ideia de que é inativo, né, que você vai ficar lá paralisado, mas não é, pelo contrário, é movimento, só que são movimentos conscientes. Então, por isso a gente fala tanto de respiração e de consciência no yoga. E aí chegou um momento que era tão bom e o final da prática era tão relaxante que eu não queria sair de lá. É como se assim, eu tivesse um negócio e eu falasse, nossa, não quero voltar, não quero sair dessa porta, que eu vou voltar para o mundo real. Eu queria ficar aqui, que aqui eu tô me sentindo, tô me sentindo relaxada, tô me sentindo em paz. E aí foi uma experiência que eu conheci os óleos essenciais. E comecei a utilizar. A professora apresentando pra gente alguns, eu comecei a utilizar. Não tenho vasta experiência, mas até hoje eu utilizo com a finalidade de relaxamento, de tanto que foi bom para mim. Porque realmente eu sou agitada, eu sou ansiosa, eu sou acelerada, então eu preciso de ter esses momentos. Ligado a isso veio a meditação. Então hoje o que eu faço? Eu faço um combo. Só vou pegar para mostrar, porque eu acho muito bacana para as pessoas, porque quem não sabe, tem até questão de luz também do ambiente para você fazer relaxamento. Então, isso aqui é como se fosse uma lua, ela tem uma tomadinha e eu consigo colocar o óleo essencial aqui dentro, ela tem um infusor. E aí ela tem as luzes, né? Luz azul fraquinha, né? Para relaxar, essa luz branca é péssimo para relaxamento. Então eu ligo ela ali, ela já tem um infusor. Normalmente, para relaxar, eu costumo usar o de lavanda. Eu tenho muito problema com cheiro, sempre tive problema com cheiro, sou alérgica, então assim... Para as pessoas, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade com cheiro, de achar que vai ficar cheirando ruim. Não é, são essências bem, bem fraquinhas, a maioria delas. Eu me identifiquei muito com a lavanda, é que eu utilizo até hoje. Então, coloca ali luz azul, né, mais clarinha, ele não tão forte, e vou para o meu momento de relaxamento. É o que eu tenho feito desde então, é a minha experiência com óleos essenciais, que eu uso para relaxamento. Para mim foi muito bom. Eu acho que cada um tem que identificar ali qual que é a parte, né, que vai mais te ajudar, que vai mais te agregar. E se você puder ter contato com um profissional que trabalha, igual, eu acho sensacional agora ter um curso voltado para profissional de saúde, porque a gente, como profissional de saúde, como médico, pode ajudar a pessoa nisso, orientá-la, né, sobre a utilização, de usar para finalidades diretas até, né? Não só indiretamente como eu uso, porque relaxamento vai trabalhar meu emocional, e meu emocional também equilibrado, eu tenho benefícios para a doença. Mas hoje a gente já consegue uma forma direta, realmente, de tratamento, né? Então, acho que a pessoa tem que buscar qual seria a melhor vertente. Mas o meu é relaxamento. Funciona muito bem para mim. Pronto. Teve uma pergunta aqui para cima se o estresse é o responsável, o causador do Crohn, da retocolite. Não, não é o responsável, mas é aquilo que a gente falou. Tem fatores genéticos envolvidos também, por isso que às vezes um teste genético para saber se você tem predisposição, tá? Nutrigenômica aí agora também para te mostrar quais alimentos você realmente tem um polimorfismo que você não vai digerir corretamente aquele alimento, aquele composto em si. Então a ciência está evoluindo muito para isso, e o estresse ele é um gatilho para uma coisa que já estava ali para acontecer. Estresse, alimentação ruim. Então não é que o estresse vai causar o Crohn. Você já tinha uma tendência genética, o estresse só apertou o gatilho. Exatamente. Assim como faz para várias doenças, né? Exato. Crohn é uma delas, tem muitas outras, inclusive até o câncer, gente, tá? Até o câncer já tem estudos mostrando aí que o estresse é um dos fatores. E falando de estresse, né? Você também faz meditação e faz um tratamento psicológico com uma psicóloga, tudo, que também está envolvido aí nos pilares da sua melhora. Conta pra gente a sua experiência com a meditação e com o tratamento psicológico. Tá. A meditação, eu também tive contato na época da yoga lá. E aí eu gosto muito de aprender. É uma coisa que eu busco. Eu falo assim, se a psicóloga me ajudou nisso também, de me incentivar a aprender. Se eu vou entrar num mundo, né? Se eu vou conhecer aquele mundo, eu gosto de estudar, gosto de aprender. Até reservei um livrinho para mostrar depois também, que foi um dos que eu comecei a ver aí. Então eu comprei livro, comecei a ler sobre meditação e ver, e saber se realmente eu conseguiria fazer, e tentar, e tentar, e tentar. E
No início eu achava que não estava dando certo, porque a gente tende a achar, às vezes, que terapia alternativa vai fazer efeito imediato, comparar com medicação, por exemplo. E hoje, às vezes, nem medicação faz efeito imediato mais, né? Tem medicação aí que você demora tempo para fazer efeito, mas a gente tende a fazer essa comparação. Então, como muitas pessoas, as pessoas falam assim, Grazi, meditação não funciona para mim. Eu falo, tá, mas não funciona por quê? Será que você não deu tempo ainda para ela funcionar? Né? Então eu tive esse mesmo pensamento no início. E aí eu ficava achando que não estava funcionando, porque às vezes eu não conseguia me desligar totalmente no momento da meditação. Passava algumas nuances de pensamentos ali na cabeça, alguma preocupação, alguma coisa na cabeça. E aí eu comprei um livro, que de atenção plena até vou mostrar ele aqui, que eu separei para mostrar, porque para quem quiser tirar um print aí para ver, ele é muito bom, ele vem com CD de meditação, inclusive. E nele tinha uma fala que era o seguinte: para meditar, você não precisa se desligar totalmente. Meditar não é o ato de você não pensar em nada. É só você ter consciência do que está acontecendo. Então, você ter consciência de que se apareceu algum pensamento na sua cabeça que não deveria estar ali, você ficar consciente e falar assim, opa, realmente esse pensamento passou, eu vou deixar ele passar e eu vou voltar a me concentrar no momento presente. É só você se concentrar no momento presente na sua respiração. Né? Não é, às vezes, muito além disso do que as pessoas acham, que é você ter um momento de relaxamento. E aí comecei com a meditação. E aí, muito voltada à questão da respiração. Eu tive um episódio, sempre fui ansiosa, e o Crohn meio que agravou isso, porque pelo todo o quadro de estresse gerado, afastamento de trabalho, né, todo o problema gerado, ele meio que deixou isso um pouco mais grave. E aí eu tinha crises de ansiedade de realmente me passar mal. E a primeira delas que eu tive, eu estava deitada na cama, e do nada eu não conseguia respirar. A gente fala assim, parece que assim, nossa, mas como é que você não conseguia respirar, né? E eu realmente não conseguia respirar. E antes eu duvidava que isso pudesse acontecer, mas depois que aconteceu comigo, eu falei, pode acontecer mesmo. E aí a minha sorte foi que meu pai foi no meu quarto me dar boa noite e ele viu que eu não tava normal, que eu tava passando mal. No início achou que eu tava brincando, mas depois viu que era verdade, aí começou, né, todo em volta para me ajudar, abrir janela e tal. E eles ligaram para uma amiga minha, que era enfermeira, até do hospital que eu trabalhava, colocaram no Viva Voz para ela conversar comigo. E foi ela que me deu esse estalo para a questão da meditação, a partir do momento que ela me ensinou a respirar. Ela falou, Grazi, respira junto comigo. E aí ela começou a fazer comigo a questão da respiração, que hoje eu sei que é a respiração diafragmática, que é para você inspirar o ar devagar, segurar 2 segundinhos e soltar devagar depois pela boca. Fazendo isso, né, e ali durante um tempo me acalmando, eu consegui sair dessa crise de ansiedade. E aí eu falei, opa, mas peraí, eu estava conseguindo respirar. E aí, fazendo um exercício de respiração, eu voltei ao normal, eu consegui sair dessa crise, eu entendi que depois que era uma crise de ansiedade, comprei o livro, comecei a estudar e comecei a fazer realmente. E aí as pessoas falam, mas eu tenho que pagar alguém para fazer isso, eu tenho que aprender isso na yoga, eu tenho que gastar para fazer isso. Não. Hoje tem vários aplicativos gratuitos, ou se você jogar no Google, respiração diafragmática, ou no YouTube, meditação para relaxamento, vai ter lá. Então hoje o acesso está muito mais fácil. Então eu comecei a fazer sozinho, realmente, e hoje eu ainda faço. Então toda vez que eu estou mais ansiosa, que eu estou mais nervosa, mais agitada, que eu vejo que eu não estou no meu normal, eu pego, paro, e já começa ali meu momento de fazer a minha respiração, de voltar ao meu normal para começar. E isso foi muito bom, porque eu tive essa crise de ansiedade forte e depois eu tive só mais uma. Hoje eu consigo controlar. Agora na pandemia, por exemplo, que isso mexeu com muita gente, no início mexeu comigo também. E aí eu comecei a identificar que eu estava entrando numa crise. Hoje eu já consigo fazer essa identificação por consciência, realmente trabalhar isso comigo mesmo, através da meditação. Então, da respiração, da atenção plena e voltar e sair da crise realmente. Então, assim, para as pessoas que não acreditam ou que falam, para mim não funciona, é porque você não está esperando o tempo correto realmente, é porque você não está praticando como você deveria, que é uma prática realmente, você praticar. É que criar o hábito de fazer, até isso fazer efeito realmente. É excelente. Encaixa muito no mindful, né? Que Exatamente. Estão na moda e o pessoal gosta de pôr rótulos, né? Que nada mais é do que você parar de preocupar com o passado e com o futuro e começar a viver o agora, o presente, vivenciar. Isso a gente transcende isso para alimentação, no Mindful Eat, que a pessoa ter atenção plena no que está comendo, parar de comer que nem um pato, ficar no celular quando está comendo. Nem ver o que está comendo. Exato.
E o tratamento psicológico em si, psicóloga, Isso. você faz terapia também? Qual que é a Isso. linha da sua psicóloga? Estamos Então, esmiuçando sua vida hoje. quando eu fui, assim, eu era totalmente contrária a psicólogo, sabe? Eu não acreditava. Eu falava, vou sentar lá, vou ficar falando na minha vida para alguém que eu nunca vi. E teve um dia que eu tive uma crise, eu não sei te falar se foi de ansiedade, o que foi. Eu estava trabalhando, tinha um restaurante de alimentação saudável aqui na cidade, e eu estava trabalhando e eu precisei sair. Parece que eu estava saindo fugida do lugar. Eu saí, eu sou católica e fui para a igreja. Liguei para minha sócia, sumi para a igreja. Eu chorava. Eu não sei, me deu alguma coisa. E aí, depois disso, ela é psicóloga, só que ela não atua na psicologia clínica. Ela atua em RH, então gestão de RH, gestão de pessoas. Mas ela falou assim, Grazi, vai para psicóloga, procura alguém para te ajudar, você está precisando, vamos procurar. Eu falei, tá, mas eu não vou procurar aqui da cidade então, porque eu conhecia muitas pessoas, cidade pequena, né? Eu vou para uma cidade vizinha. Aí ela me falou dessa questão das linhas de abordagem, até engraçado. Na época eu decorei direitinho, eu falei assim, Grazi, tem várias linhas de abordagem da psicologia. Então, se você for uma pessoa, né, um profissional, e não gostar, não desiste da terapia. Apenas procure outra linha, né? Que talvez você não se identificou com aquela. Eu fico isso gravado na cabeça. Marquei psicóloga, fui. Eu cheguei no consultório, a primeira coisa que eu perguntei para ela, qual que é a sua linha de trabalho? Porque minha amiga falou que se eu não gostar de você, se eu não gostar da terapia, pode ser porque eu não estou gostando de psicologia, pode ser por causa da sua linha de trabalho. E hoje, eu acho que depois eu fico com uma vergonha tão grande, mas tão grande da pergunta que eu fiz para ela, que hoje eu não sei te falar qual que é a linha de trabalho dela. Mas ela... Porque tempos depois a gente até voltou nisso atrás, falando, Grazi, você lembra o dia que você chegou aqui no consultório pela primeira vez que você falou comigo? Eu falei, nossa, lembro, me perdoa. Porque hoje eu falo que a psicologia mudou minha vida. Hoje eu falo que qualquer pessoa deveria ter contato com a psicologia. Se a pessoa não quiser fazer terapia, pelo menos estudar sobre comportamento humano, né? Sobre as nossas reações, realmente, porque é muito necessário, principalmente no mundo agitado e no mundo que a gente está hoje, de muita informação. Às vezes, informação em excesso, por um lado é bom, mas por outro lado te deixa meio tonta ali no meio disso tudo. E aí comecei com a psicologia, não queria estar lá, deixei claro para ela que não queria estar lá, mas comecei. Graças a Deus, assim, eu tive uma sorte muito grande, eu fui muito abençoada de encontrar pessoas e profissionais muito bons durante essa minha trajetória. E ela foi muito boa, porque eu cheguei lá no primeiro dia querendo não estar, mas mesmo assim eu fui, porque eu sou daquela pessoa que você fala assim comigo, Grazi, se você comer pedra vai te melhorar. Se você dar 2 pulinhos vão te melhorar. Eu vou fazer. Eu posso não acreditar, mas eu vou fazer. Então eu fiz. Eu falei assim, eu vou. Eu tenho que ir na psicóloga? Eu vou na psicóloga. Comecei aí. E é uma vez por semana de início. Comecei aí. Até que quando eu assustei, eu falei, não é possível que isso está fazendo um efeito que eu tô vendo. Ela me estimulou a estudar, foi ela que me estimulou a estudar e aprender, né, sobre a doença, aprender a me cuidar e a fazer o que eu podia, né, para que tivesse ao meu alcance ali para me ajudar. Foi a partir dela que eu fui fazer o curso de modulação intestinal, que eu me empolguei a fazer. Foi a partir dela que eu me estimulei a estudar comportamento alimentar, né, estudar hábitos realmente para me ajudar. E foi a partir dela também que eu vi que eu tinha que ter um propósito, que eu podia ter um propósito profissional, que minha carreira não precisava acabar ali, porque realmente tinha construído muita coisa. Eu construí muita coisa em pouco tempo, e porque por não querer parar e por não querer perder tudo por causa da doença, eu acabei perdendo que a doença me parou. E aí eu acabei afastando e perdendo tudo. E ela me mostrou que eu podia ter um propósito maior, que eu podia voltar, às vezes, ajudando esse público, né? Mostrando para as pessoas que existia um caminho, que eu consegui passar por ele realmente. Tem uma paciente minha que me chama de sobrevivente, mas que pode ser isso, né? Talvez uma sobrevivente de uma série de coisas aí. E o que eu tento mostrar é que, assim, não se apega a uma coisa só, né? A gente tem uma estrutura. Então, todo paciente que eu vou pegar, eu vou falar sobre isso que a gente está falando aqui. Eu vou contar minha história, porque eu acho que quando a pessoa entende a sua história e vê o que você passou, ela entende que não é ela ir num consultório médico, sair de lá com um remedinho, tomar o remédio e nunca mais ir lá no doutor, largar ele para um lado e só voltar nele depois quando tá grave, com sangramento e falar assim, nossa, voltei, tô passando mal. Isso é um processo realmente. Ela vai ter que se cuidar pro resto da vida, que a gente estava falando do resto da vida aqui.
todo mundo deveria fazer, não faz, a gente tem um quadro de doença, a gente vai fazer. Então, a psicologia foi, assim, eu acho que a principal. Porque foi ela, se não fosse o tratamento, se não fosse a terapia, eu não teria disponibilidade para fazer o yoga, nem interesse. Eu não teria interesse e disponibilidade para fazer o curso de modulação intestinal. Eu não teria estudado comportamento alimentar. Eu não teria saído da depressão, que foi a saída da depressão que me fez buscar essas coisas. Então, foi a base. Assim, foi a base mesmo. Eu não teria buscado nada se não fosse a terapia. Excelente. E, vamos dizer, não estava aqui no script da nossa live, né, que a gente faz o pré-live aí para definir os temas, mas você falou um outro pilar importantíssimo, tá? Religiosidade. Independente de qual sua religião, o que você considera religião, a energia que você pensa que move tudo isso. Você falou que é católica, né? Que vai na igreja, tudo. Então, com certeza isso também te ajuda, né, Grazi? Nossa, assim, eu chego a ficar emocionada realmente, porque dia 12 de outubro agora, na última 12, foi dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu sou devota, né? Eu sou católica, eu ando com a correntinha aqui de Nossa Senhora Aparecida. E aqui na minha cidade a gente tem uma santinha, que é um mini santuário para ela, que fica a 14 quilômetros daqui. E aí as pessoas têm o hábito de ir a pé, né? Fazer peregrinação mesmo, ir a pé até lá, ou de bicicleta, para agradecer, ou para fazer alguma promessa e tudo mais. E a última vez que eu tinha ido lá foi antes da doença. Foi antes de ter o diagnóstico, antes de começar a passar mal. Eu não voltei depois a pé, né? Caminhando. E esse ano eu falei, eu preciso ir. Eu preciso ir para agradecer. Por quê? A espiritualidade é muito importante, né? Para quem não crê, né? Não é católico, não tem uma religião, ou não crê em Deus, crê em alguma coisa, nem que seja em energia, mas tem uma crença. Porque a gente precisa de algo superior às vezes. Às vezes só o que está no plano, nosso plano aqui, não é o suficiente para nos ajudar. Você precisa de algo superior, para te dar sentido, realmente. E aí o que me dá sentido realmente é a religião, é o catolicismo voltado no que eu acredito. E aí eu falei, eu vou a pé, porque eu quero agradecer. E são 14 quilômetros, eu fiquei com medo muito grande de ir. E tem uma amiga minha que está aqui, ela até mandou um comentário aí, que ela tinha ido no dia anterior, ela falou assim, Grazi, foi puxado, se você não aguentar aí, não fica triste, vai até onde você aguentar, né? Seu limite, o que vale é a intenção. E assim, eu falei assim, eu vou. E eu falo que às vezes a nossa fé é tão grande que às vezes o que te faz conseguir alguma coisa não é nem o fato de você ter tentado ou de você ter tido força para aquilo, foi a fé. Eu consegui ir, eu não senti absolutamente nada. E assim, agora eu tô, inclusive essa semana, estou fazendo reposição, acabei de ir no médico, estou fazendo reposição de ferro e vitamina B12, ou seja, eu ainda estava anêmica. E eu fui. Eu cheguei lá, doutor, foi assim, eu não sei te explicar a sensação de estar lá, de olhar para ela e de estar lá. Porque é como se tivesse passado realmente um filme na minha cabeça, sabe? De tudo que aconteceu nesse período e do quão suporte ela me deu nesse tempo todo de acreditar e de ter fé. Acho que em muitos momentos eu não desisti por causa dela. Por crer, né? Por crer em alguma coisa, por crer em algo maior ali realmente. Porque a gente realmente pensa em desistir muitas vezes, né? A gente teve o Setembro Amarelo há pouco tempo atrás, aí, né? Mês de prevenção do suicídio. E a depressão é algo que te pega de uma forma, às vezes, que você tem reações, que você tem pensamentos que você não entende por que está tendo. Então, é daí que a gente fala de ter algo maior para te guiar, é por causa disso, que eu acho que dá essa questão realmente. E meu refúgio sempre foi a religião. Por um instante, eu quase me afastei naquela questão de, às vezes, não entender o porquê das coisas, que a gente fica se questionando um pouco demais às vezes, mas depois eu entendi, né? Eu entendi que eu precisava passar, e eu entendi hoje muito mais que se eu não tivesse passado por que eu passei, hoje eu não estava aqui, eu não tinha te conhecido, né? Eu não estava falando para quem eu estou falando, e eu não estava atendendo os pacientes que hoje eu atendo e que hoje eu consigo ajudar, as pessoas que eu consigo ajudar, eu não tinha um propósito que eu tenho hoje. Então, fica esse pilar aí também, que eu acho que é uma estrutura talvez que seja a mais forte, né, da sustentação. Que talvez quando todas as estruturas caiam, se você tem essa ali ainda, talvez ela seja que sozinha consiga segurar e consiga fazer o que todas as outras não conseguiram. Então, daí a importância de ter algo maior realmente.
Excelente, excelente. Bem inspirador mesmo. E a religião também faz parte muito Nossa, da minha vida também. Eu sou espírita, espiritualista, mas tenho. Eu sou de Minas também, somos essa mineiros, me né? contou. Eu Aham. sou do Triângulo Mineiro aqui, família de Sacramento. Então, o que que acaba acontecendo? A gente vai na igreja na hora do almoço e depois vai à noite tomar o passe no centro espírita. Então, aqui a Sim. gente tem esse sincretismo muito arraigado na nossa formação, né? E vamos dizer, a gente tira energia dali também, não tem jeito. É isso que Sim. você falou de chegar no pé da Santa. Aqui em Uberlândia, que eu estou em Uberlândia agora, que infelizmente minha vozinha faleceu de Covid, aí eu vim para Sentimentos. Uberlândia Nossa. para despedir, né? A gente sabe que ela está num lugar muito melhor hoje, agora, nesse Sim. momento. Mas você falando, aqui a gente vai a pé para Romaria. Romaria é 90 quilômetros. Eu já fui 3 vezes e eu também, sim, É. não vou dar conta, mas você dá conta. Você tira energia da onde você não sabe. E quando você ajoelha no pé da Santa, gente, não tem palavras Essa aqui para eu explicação falar para é. vocês o que que sente. Não tem É. jeito, é só É só fazendo a para pessoa sentir fazer, mesmo. exatamente, é só fazendo. É só fazendo que você vai sentir, né? Que você vai saber realmente. Não tem. E para quem não acredita, às vezes eu não falo muito, porque às vezes para quem não acredita não adianta nem você falar, né? Porque a pessoa não vai fazer diferença para ela. Mas para quem acredita, faça, experimente, né? Que vai, nossa, vai fazer toda a diferença. Verdade. Então, completando, dicas de livros do tema que te ajudou aí na a sua Ótimo, formação aí na doença ótimo. inflamatória intestinal. Então, assim, eu acho que as pessoas falam muito de alimentação, falam muito de medicação, a meditação, a alimentação, às vezes, né? Tem gente que nem acredita tanto, mas eu acho que, assim, como eu falei, é básico para qualquer pessoa. Então, se você ainda não melhorou sua alimentação, independente se você está com um nutricionista ou não, se você ainda não buscou melhora para sua alimentação, para tudo e começa agora a fazer mudanças, porque é necessário. E dos pilares que a gente falou, né, de todos, eu acredito que, primeiro, esse livro que eu separei, eu vou até mostrar ele de novo aqui, que é o de atenção plena realmente, acho que dá para ver aqui. Quem quiser depois também, te deixa qualquer coisa, a legenda nos comentários. Porque ele fala muito de como, ele tem até um dizer aqui, que é como encontrar a paz em um mundo frenético. Ele realmente mostra pra gente como a gente viver na situação que a gente está hoje. Porque às vezes a gente não para, a gente não quer parar de trabalhar, você não quer parar de ter sua rotina do jeito que você tinha, você não quer parar de ter o rendimento que você tinha, que foi uma coisa que me chateou muito também na época, que eu rendia muito e eu parei de render, mas que às vezes é necessário parar. E parar não significa que você está desistindo de alguma coisa ou que você tá sendo fraco, né? Que é um fraqueza. Muito pelo contrário. Parar, muitas vezes, demonstra coragem, demonstra que você parou, que você tomou consciência do que precisava ser feito e que você vai fazer aquilo ali, né? Então, esse livro eu acho muito bacana. Tem um outro livro que eu também gosto muito, eu não peguei ele aqui, tá ali junto com os outros, se chama O Poder do Hábito. Por que eu gosto desse livro? Porque ele mostra como você criar um hábito, como você estabelecer esse hábito, né? Como os hábitos são criados, como você pode fazer para tornar as suas ações hábitos. Realmente ele ensina, né? Tudo. Ele fala muito do ambiente corporativo, mas ele traz também para essa experiência pessoal e dá para aplicar muita coisa. E por que eu falo de hábito? Porque tudo nessa vida é questão de hábito. Se você fala para mim que você não consegue deixar de comer pão com café com leite todos os dias no café da manhã, não é porque você não consegue, é porque às vezes você tem o hábito de fazer isso há 10, 15, 20, 30 anos. E aí a mudança é difícil, mas se você consegue inserir um novo hábito no lugar desse e fazer isso repetidas vezes, você tem um hábito novo. E que talvez você vai até esquecer o antigo, né? Então, a criação do hábito é muito importante. Então, acho que esses dois livros são para começar, para a pessoa começar a entender como um todo, sair um pouco do básico ali, começar a entender comportamento como um todo e enxergar, né, tirar a vendinha, enxergar um mundo maior, né, ampliar os olhares. Eu acho que são muito bacanas. São dois livros interessantes aí e de fácil acesso também. Excelente. E fora da área, tem algum livro que mudou sua vida? Fora dessa área...
Olha, eu gosto muito do Milagre da Manhã. Eu acho um livro muito interessante, né? Ficou aí um livro modinha, mas eu acho ele muito interessante para ler. E tem um livro que é um livro um pouco adolescente, mas que eu gosto muito também, é que chama Não Leve a Vida Tão a Sério. Eu falei aqui já que eu sempre fui muito perfeccionista. Eu acho que eu tendo essa questão talvez de levar tudo muito a sério, sabe? De ser muito tudo certinho demais e querer tudo combinadinho, tudo planejadinho. E esse livro foi até minha irmã que me deu. E ele me deu é uma leitura simples, mais assim, mais tranquila, mas ele me deu essa virada realmente também, assim, de que a gente não precisa levar tudo tão a sério realmente, como o título diz, né? Às vezes você tem que levar as coisas mais de forma mais tranquilas. E até que eu falo da doença propriamente disso. Hoje eu levo a doença com mais humor, né? A almofadinha, não sei se você ganhou também do Murilo Pereira, a gente fez o curso de modulação intestinal, a gente ganhou uma almofadinha de cocô no final do curso. A minha almofadinha fica em cima da minha cama, tá aqui de enfeite. Então hoje eu levo a doença, que é um tabu, porque cocô, intestino normalmente é tabu, hoje eu levo isso na brincadeira, hoje eu levo isso com mais leveza. E levar isso com mais leveza me faz bem. E eu acho que faria bem para a maioria das pessoas, para todas as pessoas, com doença inflamatória intestinal, se fizessem isso. Você tirar uma coisa que seria constrangedora para passar para um assunto mais leve, mais tranquilo. Isso ajuda demais. Excelente. Como que o pessoal te encontra, seus projetos futuros? Pode usar o espaço aí. Tá. Bom, tem o Instagram, né? Que eu falo propriamente de doença inflamatória intestinal, que é o nutricionista.grazi, Grazi com S. Então tá até aí na live para quem já quiser acessar. Então quem tem interesse no assunto pode falar lá. Lá tem os contatos também de WhatsApp. E para futuro, o que eu quero é realmente tentar ajudar mais pessoas possível aí nesse mundo. Eu quero me tornar mesmo uma nutricionista que atende pacientes de doença inflamatória intestinal, que vai ajudar esses pacientes somente. Atender 100% desses pacientes e não só 90%, que já é muito, mas como eu estou hoje. É a minha pretensão futura aí. Pronto. Grazi, eu pratico modulação intestinal e faço... A proctologia e a cirurgia geral não tem como fazer por teleatendimento. Porém, a modulação intestinal, que é a sintonia fina, a cerejinha do bolo, eu consigo fazer por teleatendimento. E seria uma honra se você aceitasse. Estou te dando uma consulta de modulação comigo para eu fazer a sintonia fina no seu caso, que eu acho que eu tenho algumas coisas que eu posso te ajudar. Tá aceito, tá mais que aceito. Muito obrigada. Nossa Senhora. A gente não perde oportunidade aqui, não. E sem contar que é troca de experiências, né? Você vai ver o que eu tenho feito e Com pode certeza. até colocar aí no seu protocolo também. Com certeza. Aprender nunca é demais. Então pronto. Perdemos o começo da live por uma questão aí de alguma censura do Instagram que eu não entendi também. Nunca tive isso, foi a primeira vez. Mas tudo bem. Eu vou salvar a live, tá? Para o pessoal entender que no começo você contou sua história com a sua doença, né? Com a doença de Crohn, como você vivenciou aquilo ali, que hoje você é uma sobrevivente e está buscando a sintonia fina da coisa, né? Mas sem perder a base. O que é a base, gente? A alimentação e hábitos. Se ficou essa mensagem, né, Grazi, a gente já está satisfeito. Já ganhamos a noite aí já. Então tá bom, é muito bom. Esse sotaque mineiro aí me remete à infância, né, lá atrás. Meu mineirês é forte, né? Mas é muito bom, é muito bom. Então, quer algum recado final, deixar algum recadinho final para o pessoal? Agradecer mesmo, né? Acho que é isso, agradecer o espaço mais uma vez. Espero que a gente tenha mais contatos como esse, né? Que a gente possa fazer isso mais vezes. E para quem está aí, agradecer, né? Que ficou aqui ouvindo a gente até então. E qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar falar, né? Não precisa entrar em contato comigo só para agendar consulta, não. Tem gente que às vezes fica com receio, né? Mas qualquer dúvida que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Será um prazer. Fica com Deus, gratidão e carpe diem. Tchau, tchau. Tchau.